Olá, internauta, você está no Terra TV e acompanha agora a entrevista sobre a concessão de refúgio político ao italiano Cesare Battisti. O presidente esperou até o último dia do mandato para tomar a decisão, evitando um confronto direto dele com o governo italiano e também livrando a sucessora Dilma de ter de decidir sobre a extradição ou não do ex-terrorista. Battisti foi condenado à prisão perpétua na Itália por 4 assassinatos promovidos pela organização Proletários Armados pelo Comunismo nos anos 70. Ele nega a participação nos crimes e, desde 2007, aguarda preso na penitenciária da Papuda, em Brasília, uma decisão sobre o pedido de extradição feito pela Itália. Em novembro do ano passado, o Supremo determinou a volta de Battisti a seu país, mas deixou a palavra final para o presidente Lula. Vamos conversar sobre o assunto com Maristela Basso, professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Olá, professora, obrigada por falar com os internautas do Terra neste 31 de dezembro, né? Obrigada a você, Maria. Professor, o presidente Lula tomou a decisão com o aval da Advocacia Geral da União, que defendeu em texto a permanência do italiano no Brasil, porque na Itália ele seria perseguido. Do ponto de vista jurídico, agiu certo? Na verdade, a gente pode entender que a Advocacia Geral da União fez o parecer que o Lula precisava para poder justificar a permanência do italiano no Brasil. Então, eu acho que aí foi uma combinação até para poder justificar a decisão do presidente, já que o Supremo Tribunal Federal havia se manifestado a favor da extradição, que todos os requisitos estavam presentes, e ainda mais considerando que o crime cometido na Itália, os crimes não foram por razões políticas, mas sim foram classificados até pelo Supremo como crimes comuns, o presidente precisava de um certo apoio, então, de uma outra casa, e foi buscá-la na Advocacia Geral da União. Então, na verdade, ele tem um parecer favorável, sim. A decisão de Lula viola o tratado de extradição assinado entre o Brasil e a Itália, como alega o governo italiano, ou em caso de julgamentos políticos, ele pode sofrer uma interpretação diferente? Não, porque o tratado, sim, foi violado, e agora a questão deve voltar para o Supremo, para que o Supremo também se manifeste sobre a violação desse tratado. Como a decisão do presidente foi uma decisão diferente daquela de conteúdo, de substância do Supremo, evidentemente agora a questão deve voltar para o Supremo, e ao voltar para o Supremo ele vai examinar novamente a violação ou não do tratado. Mas, a meu ver, o tratado está violado, não havia razões para que se considerasse crime político, até porque quando ele deu entrada no Brasil, Battisti, anos atrás, ele não pediu o refúgio, né? O refúgio foi uma figura jurídica de ficção criada depois, quando ele preso já estava. Então, ele não entrou no Brasil como refugiado, não pediu o refúgio, não se protegeu, até porque existe uma organização que cuida dos refugiados, que é uma organização, é um organismo da ONU, quer dizer, ele não recorreu a esse organismo da ONU, que tem sede no Brasil, inclusive, e pediu o refúgio, quer dizer, ele entrou como criminoso comum e aqui permaneceu como criminoso comum até ser preso, e aí o pedido de extradição foi feito. Quer dizer, o tratado, sim, está violado, e a Itália vai procurar os meios que ela tem para poder provar que esse tratado foi violado e retaliar, né? Pois é, o chanceler Celso Amorim já declarou que o Brasil exerceu a sua soberania. A gente tem aí uma outra questão, que a Itália já chamou o seu embaixador para conversar, não é a retirada da representação diplomática, mas é uma primeira conversa que mostra uma atenção e também não indica que irá haver aí um rompimento de relações diplomáticas, mas criou uma situação difícil de lidar. É uma situação que, na verdade, não vale a pena, né? Quer dizer, o problema criado pelo Lula e que deixa agora para a nova presidente Dilma é realmente um problema grave e que o Brasil não precisava enfrentar, porque não se trata de um refugiado mesmo, no sentido exato da palavra, e não se trata de um político perseguido na Itália ou em nenhum lugar do mundo, quer dizer, se trata de uma pessoa comum e que não tem e não terá nenhum papel a desempenhar no Brasil e nem precisaria da proteção do Brasil política, né? Então, as razões mesmo que levaram o presidente e o ex-ministro Cássio Genro a lutar pela permanência desse cidadão no Brasil são de todos nós, da sociedade brasileira, são razões desconhecidas e até mesmo desconhecidas da comunidade italiana que aqui se encontra. Então, a pergunta que fica é se vale a pena, se vai valer a pena manter esse cidadão no Brasil com todos os problemas que o Brasil vai enfrentar,
agora já sob nova administração, relativamente à Itália. A Itália vai questionar isso, a Itália não só vai dar por rescindido o tratado, como vai lançar mão de medidas de retaliação, boicote, inclusive discutir a representação diplomática, o tamanho da representação diplomática no Brasil. E, por outro lado, também pode levar à discussão dessa violação desse tratado a algum organismo internacional, dentre os quais a Corte Internacional de Justiça da ONU. Então, vem tempos escuros aí para o Brasil no que diz respeito às relações com a Itália. Agora, há um imbróglio aí, uma disputa entre o Executivo e o Judiciário, porque a decisão de Lula não libertou Battisti imediatamente, como esperava a defesa do italiano. O presidente do Supremo, César Peluso, disse, por exemplo, que a Corte vai avaliar se os argumentos usados são mesmo válidos e ainda pode derrubar a decisão. Aí, por um outro lado, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, disse que o Supremo não pode contestar uma decisão do presidente da República. Não é esticar demais a corda da imagem do Supremo, porque uma vez ele diz, Lula tem a palavra final. Aí depois que o presidente exerce essa prerrogativa, questiona a decisão? Aí o Supremo já se expôs, Maria, foi muito bom você ter levantado essa questão, porque o Supremo já se expôs, ele poderia ter resolvido isso, ter posto uma pá de cal sobre esse assunto lá no julgamento, quando ele disse todas as condições para extradição estão presentes nesse caso, né? Ele não cometeu na Itália um crime político, ele foi julgado por um crime comum e o crime comum se caracterizou. E, portanto, há um tratado, ademais, entre Brasil e Itália que regula esta matéria e todas as condições para extradição estão presentes e não deve ser concedido o refúgio porque as condições do refúgio não estão presentes nesse caso. Então, nesse momento, ele já decidiu. Só que aí ele botou uma vírgula. Bom, mas essa é a posição do Supremo, mas quem decide definitivamente é o chefe do Poder Executivo e o presidente da República. Então, ele jogou para o presidente da República algo que ele já tinha decidido. Agora, veja, se a questão voltar para a análise do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal não pode se desdizer. Ele não pode se dizer, bom, nós estávamos errados quando nós achamos que a extradição devia ser concedida, e certo está o presidente ao mantê-lo aqui. Isso vai criar um imbróglio, um problema no Supremo, e um precedente que é impossível de ser suportado. Então, o que vai acontecer se o Supremo mesmo se vestir de casa de órgão independente, independente do Executivo, independente do Legislativo, quer dizer, soberano mesmo é o Judiciário, aí na figura do Supremo Tribunal Federal, de dizer, bom, infelizmente, a decisão do presidente não pode ser cumprida, porque vale, nesse caso, a decisão do Supremo Tribunal Federal e volte, seja extraditado, portanto, essa pessoa de volta para a Itália. Talvez essa seja a única posição correta que o Supremo possa encontrar, né? Quer dizer, ele deu uma chance para o presidente dizer, bom, de fato o Supremo está correto e se a decisão do Supremo tem que ser cumprida, então que vá Battisti de volta para a Itália. Mas como não foi isso que o presidente disse, ele não, digamos, não fez conserto, né? Não se consertou com o Supremo e deu uma decisão diferente, e volta para o Supremo, e se o Supremo for soberano das suas funções, vai dizer, olha, não obstante a decisão do presidente, nós não podemos voltar atrás à decisão que tomamos referente a esse caso, e Battisti deve ser extraditado mesmo para o Brasil. E aí morre a decisão do Executivo nesse caso, o que deve ser a única saída que eu vejo correta e idônea para o Supremo Tribunal Federal. Não me ocorre outra nesse momento. Apesar de já um ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, ter dito que não cabe ao Supremo, enfim, questionar uma decisão tomada pelo presidente da República. Por isso que nós vamos agora à votação dos 11, para ver aí o grau de independência desses magistrados e comprometimento que eles têm com a própria história do Supremo e com decisões tomadas anteriormente. Quer dizer, qual é a consistência entre uma nova decisão e aquela proferida tempos atrás que reconhece o direito da Itália de extraditar esse cidadão para o seu território, onde lá vai cumprir uma sentença. E também a consistência no que diz respeito à celebração de tratados internacionais. Porque se o Brasil celebrou um tratado internacional com a Itália, garantindo e determinando as condições de extradição, e essas condições estão todas presentes e o Brasil não extradita, então vamos rasgar o tratado, assim como qualquer outro que o Brasil tenha assinado ou venha assinar no futuro, porque eles não serão cumpridos e não são cumpridos. Quer dizer, vem agora um momento de crise para o Supremo. Vamos ver a independência desses 11 ou 10, já que um se manifestou no sentido de que o Supremo não pode mudar a decisão do Executivo nesse caso. Então agora a gente vai ter que acompanhar esses 10 votos homem a homem, né? Porque vão ser importantes. Agora, a decisão mesmo só deve sair em fevereiro, quando acaba o recesso e o STF volta a trabalhar. Algum palpite do que possa vir a acontecer até lá?
O ministro César Peluso, que é atualmente o presidente do Supremo, que é um homem de uma correção ímpar, né? Realmente, dentre os magistrados, ele tem todas as condições de estar na presidência, ele poderia decidir, digamos, ad referendo dos demais, ele poderia decidir liberar o Battisti, até por conta própria, ou seja, porque ele é presidente, ele tem competência. Mas ele não fará isso, ele vai esperar a reunião do pleno para tomar uma decisão dessa envergadura. Quer dizer, mesmo tendo poder por ser presidente, podendo decidir nesse caso, ele não o fará, deve ter dito isso na reunião que teve com o presidente essa semana, e vai jogar essa questão de forma muito correta para o plenário do Supremo quando eles estiverem reunidos apenas em fevereiro. E durante esse período, o Battisti ficará lá, né, esperando uma decisão final do Supremo e nada vai acontecer. Evidentemente que agora os advogados italianos, os representantes do governo italiano no Brasil, vão trabalhar no sentido de reconstituir um pouco as peças e os argumentos, e também os argumentos políticos que vão sair publicados daqui para frente na União Europeia, para tentar ver se o Supremo se mantém na posição que já tomou, né? Sem contar que sobrou para a presidente Dilma, que vai ter que administrar essa questão logo no começo do mandato dela. E você veja, Maria, que você tratava disso no início da abertura da sua entrevista, você disse que o presidente, então, teria livrado a... Tentativa de livrar, de se livrar de uma batata quente, e bom, como foi do Lula, o Lula saiu, agora fica o governo brasileiro com essa batata quente na mão. Mas veja que Dilma tem uma batatona na semana que vem e nos dias seguintes, que foi a prisão, pouquíssimos dias atrás, daquele cidadão argentino que trabalhou na ditadura argentina nos anos 70 e que estava foragido da justiça argentina durante o julgamento também dos últimos dias dos torturadores e militares argentinos que participaram da ditadura dos anos 70 lá. Ele fugiu do processo e foi encontrado pela Interpol no Rio de Janeiro e está preso. E por ser um cidadão argentino, mas que responde também processos na Itália, porque a função dele no período da ditadura era torturar cidadão italiano e naturalizados e descendentes de italianos na Argentina, ele sofre processos também na Itália. E a Itália vai pedir a extradição, né? Inclusive, havia um pedido de prisão pela Interpol que foi cumprido no Rio de Janeiro na semana passada. E a Itália, então, uma vez preso o argentino que responde processos na Itália, vai pedir a extradição. Então, agora vem o problema. A Dilma vai conceder a extradição ou não desse novo argentino / italiano que responde por processos, aí sim, de origem política na Itália. Então, parece que esse precedente do Battisti vai atuar também, ou vai servir para a decisão que a Dilma vai tomar nesse caso desse torturador específico, que sim responde por crimes contra a humanidade, por crimes de razões políticas. Você falou em crimes para a humanidade, também há um relato do jurista Walter Maierovitch dizendo que não se enquadra em crime político, aí se referindo especificamente ao Cesare Battisti, quando o resultado é sangue. Dá para fazer essa leitura? Eu acho que a leitura também é um olhar importante sobre o caso, mas também uma outra, digamos, análise muito mais objetiva, que eximiria o Brasil ou qualquer país de fazer análise passional ou ideológica ou essa ou aquela, é levar em consideração que Battisti, na Itália, foi julgado por práticas de crimes comuns e lá ele teve todas as instâncias para alegar razões políticas. Em todas as instâncias, ele perdeu, ou seja, na Itália, e em todas as instâncias, quer dizer, um país solidamente democrático, com todas as suas instituições consolidadas, ele foi julgado e condenado como tendo praticado crime comum. Mas vamos para a França, onde ele também ficou foragido e onde ele também foi processado pelos mesmos crimes. Também naquele país, em todas as suas instâncias, os crimes foram reconhecidos como crimes de natureza comum. Não satisfeito Battisti com a decisão na Itália e com a decisão na França, ele recorreu a uma instância ainda superior às instâncias francesas e italianas, que é a Corte Europeia dos Direitos Humanos. E a Corte Europeia dos Direitos Humanos novamente disse que os crimes que ele cometeu foram crimes de natureza comum. Então, quando vem para o Brasil e o Brasil reconhece pelo Executivo a prática de crimes políticos, é como se o Brasil se alçasse a uma quarta instância, acima, inclusive, da Corte Europeia dos Direitos Humanos. Quer dizer, não estão certas as instâncias na Itália, nem na França, e nem a mais alta corte, a Corte Europeia dos Direitos Humanos, porque todos eles estão equivocados.
certo está o Executivo brasileiro, que viu na prática desses crimes razões políticas. Então, é de uma arrogância, é de uma prepotência que me parecem surpreendentes, assim, que devem ser consideradas nesse caso também. Bom, resultado só em 2011, né? E aí a gente vai acompanhar e voltamos a conversar com certeza. Muito obrigada por conversar com a gente nesse final de 2010. Feliz ano novo para você e todos os internautas, Maria. Muito obrigada para você também. Tchau, um abraço.